Missionário Adriano, olho gordo pega? Paz, Senhor, a todos, amém? Amém. Com base bíblica, não. Porque essa palavra inicial já nos diz, né? Em algumas traduções diz: nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Na minha Bíblia diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Com base bíblica eu falo que não. E eu quero ler um texto que está em Atos 7, que fala acerca da inveja. Que fala acerca da vida de José. Só que como a gente estava conversando aqui e falando com o pastor Eduardo, essa foi uma inveja causada, que Deus permitiu, que era um propósito de Deus, que tudo isso acontecesse com José. Mas aqui a palavra fala, Atos 7, 9, e os patriarcas, ou seja, os irmãos de José, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele e livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que constituiu José governador e toda a sua casa. Então eu creio que não. A Bíblia me relata, com base na palavra de Deus, inveja não pega. E essa inveja que nós citamos aqui acerca da vida de José foi um propósito de Deus. Só que olhando pelo lado natural, olha onde a inveja dos irmãos dele o levou. Então, através daquilo que os irmãos dele sentiram e invejaram sobre José, levou José a ser governador do Egito. Sim. Amém? Glória a Deus. Pastora Sibeli, a sua colocação sobre olho gordo tem poder? Pega no crente? A paz do Senhor. Amém. A palavra de Deus, ela fala em Provérbios 26, 2, como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não prospera. Aleluia. Além disso, quando você vê na vida de Isaac, a Bíblia fala que as pessoas em geral, o povo da terra, ele foi para aquela terra e ele cavava poços, ele prosperava, o Senhor dava a ele posses, e a inveja vinha fazendo que o povo entulhasse, né? Fechasse os seus posses. Ele ia para outro lugar, cavava de novo, o Senhor prosperava outra vez. A gente percebe na palavra do Senhor o quê? Que quanto mais o invejavam, mais o Senhor o prosperava. Os postos de Isaac, né? Os postos de Isaac. Amém. Mais ele ganhava força, mais, no final das contas, a gente percebe em vários momentos na palavra do Senhor, com vários servos de Deus, que aquele rei, aquele inimigo, sempre acabava ficando ao lado dele, de alguma forma, por ver a prosperidade, né? Tentava ir contra, até que chegou uma hora que, como os próprios irmãos de José, como a missionária citou, chegou uma hora que teve que se curvar, conforme a palavra do Senhor. Amém. Quando você vê sobre Balaão a mesma coisa, você vê a respeito de Balaão na palavra do Senhor, em Números, a mesma coisa. Ele vai para amaldiçoar o povo de Israel. Quando chega lá, o Senhor não permite e ele acaba abençoando. E a Bíblia fala, em Números 23, 8, fala assim: como, Balaão falando, como amaldiçoarei o que o Senhor não amaldiçoou? Como detestarei
quando nós cremos, quando nós temos a nossa vida na presença de Deus, quando a nossa vida está na vontade de Deus, pode até sim o inimigo usar pessoas para a inveja. Olho gordo, inveja, é o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento, é o mesmo desejo e cobiça de querer o que é do outro. Então, assim, na nossa vida não vale encantamento. O Senhor está acima de todas as coisas da nossa vida. Glória a Deus. Pastor Jorge. Amém. Glória a Deus. Nós podemos observar que os relatos bíblicos são uma realidade diante de nós. Olho gordo, inveja, essas coisas, na realidade, andam de mão dada. Esse tema, esse texto que está no livro de Isaías 54, do verso 17, que diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então, toda essa história de olho gordo, de inveja, essas coisas, se o crente vive firmado na rocha, vive firmado em Deus, ele não tem que se preocupar com essas coisas, porque maior é o que está nele do que o que está no mundo. E nós estamos vendo verdadeiramente que hoje, aquele crente que é cheio de mimimi, aquele crente que tem uma história diferenciada, que está afastado de Deus, pensando ele que está servindo ao Senhor, esse sim tem a possibilidade de adquirir esse tipo de situações, maldições, olho gordo, inveja, essas coisas. Nós temos um relato muito forte, é no livro de Lucas, no capítulo 15, quando o filho pródigo é encontrado, ele volta para a casa do pai, e quando o irmão dele mais velho chega do campo e vê aquela festa, aí ele chama um dos criados e pergunta o que está acontecendo. Aí ele vai lá e conta: o teu irmão que estava sumido, tal, como todo mundo conhece esse texto. Então ele ficou irado, ele teve muita raiva do irmão, ou seja, uma inveja, porque ele falou para o pai: há tanto tempo que te sirvo, tu nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos, e veio esse teu filho, e tu fizeste uma festa desse jeito. Quer dizer, já é uma inveja. Então as pessoas tratam isso como olho gordo, mas aquele que está firmado na rocha, aquele que busca sempre a presença de Deus, está ligado na videira verdadeira, da qual o Senhor é o lavrador. Esse jamais se preocupa com esse tipo de coisa. Por isso que eu digo: olho gordo, inveja, não pega no crente. Glória a Deus. Diácono Mateus. Eu tenho também essa opinião de que não existe olho gordo e que a inveja ela não pega no crente. A gente vê dois versículos acima, no 15, que fala assim, na parte B: quem se ajuntar contra ti cairá por amor a ti. O Senhor não iria permitir que ninguém que se levantasse contra o servo dele prevalecesse. Eu creio que a inveja, ela não move o mundo espiritual contra aquele que está sendo abençoado, mas move o mundo espiritual contra aquele que está invejando. Sim. Você vê o que aconteceu com os irmãos de José, que mais tarde eles tiveram que ir lá e pedir ajuda para José. E a José foi lá e abençoou eles. Mas Deus permite muitas vezes que aquele que está invejando mova o mundo físico, mas o espiritual não. Mas eu creio que no dia que o olho gordo existir, a gente traz um sunlight, Glória a Deus, porque nós estamos expondo esse tema, porque existe em nós mesmos, nós temos certos costumes, certos dogmas que falam assim: eu estou para receber uma bênção, mas eu não vou revelar para que não tenha impedimento, né? Ou mesmo nos nossos aconselhamentos, a pessoa fala assim: pastor, ora por mim que eu estou nesse propósito, comprar um carro, comprar uma casa, mas fica só entre nós para não dar nada errado, né? Então é um erro nosso isso, né? Porque as pessoas tomam base em versículos paralelos para distorcer o que a palavra de Deus verdadeiramente diz, né? Porque as pessoas pegam uma base sobre Balaão e Balaque, onde vemos aquele povo, né? Os amonitas estavam vendo o que o povo, os hebreus estavam construindo, edificando, como eles estavam vencendo reinos,
né? E ele fala assim, alguma coisa tem que fazer, senão eles vão fazer conosco como um boi lambe, né, a ira. Vai acontecer a mesma coisa com a gente. Então vamos procurar um encantador, alguém que possa cantar para amaldiçoar esse povo. Mas embasando-se também na própria palavra de Deus que diz em Deuteronômio 28, né? Tudo que abençoará será bênção para possessão. Onde pisar a planta dos seus pés será teu possessão, né? Vamos ver onde vai a totalidade da falta de conhecimento, né? O homem buscou na própria tribo dos hebreus, né? No próprio povo hebreu, para amaldiçoar a benefício próprio, achando que podia comprar com seu dinheiro. Exatamente. Uma bênção. É a mesma situação, pastor, dessa campanha que nós estamos fazendo, derrubando as muralhas. Quando Deus... Já aproveita o canal para convidar o povo. Eu quero convidar todos vocês Glória a Deus. a vir participar da terceira volta nas muralhas. Nós temos uma muralha colocada aqui. Andamos com 7 sacerdócios na frente, depois atrás vem a arca do Senhor, e atrás da arca vem o povo para dar a volta. Todo em silêncio. No 7º dia, nós vamos trocar trombeta aqui nesse lugar. Glória a A Deus. muralha vai cair e a Aleluia. vitória será nossa. Glória a Vem com a Deus. gente, vem. Glória a Deus. Então, falando a respeito desse assunto aí, maldição, olho gordo, todo esse tipo de coisa, lembra bem o que foi que Deus falou para Josué. Josué, vem aqui, eu preciso ter um particular com você. Eu vou te contar uma história, talvez você não tenha percebido, mas Moisés, meu servo, é morto. Qual era de Josué? Cair fora, porque ele sabia que ia arcar com uma responsabilidade grande. Imagine você, quantos não queriam estar naquela posição de Josué? Moisés, meu servo, é morto, agora é a vez de você se lançar. Agora é a vez de você passar com o povo. Imagine quantos ali subiram e ficaram com raiva de Josué. Quantos falaram mal de Josué? A mesma coisa é nós hoje. Nós estamos com a nossa igreja aqui. E a nossa igreja é uma igreja diferenciada em todo o estado, e em todo o país, em todo lugar do mundo. Glória a A Deus. igreja, Glória a Deus. Comunidade Apostólica Sol da Justiça é diferenciado, especialmente aqui no bairro da Prosperidade. É uma igreja de amor, é uma igreja que sabe amar, é uma igreja que sabe fazer uma comunhão diferenciada, é uma igreja que tem todos os ingredientes que se procura por aí por fora. Todos que chegam aqui nesse lugar é acolhido. A prova disso é que não existe olho gordo para impedir a obra de Deus e o servo de Deus de trabalhar. Glória a Deus. Amém? Amém. Acerca desse tema, nós temos base, então, que o olho gordo não pega. Né? Nós entendemos, então, que não tem porquê negligenciar, lógico, né? Temos que estar reservados aos nossos comentários, ao nosso dia a dia, mas não podemos testificar as nossas vitórias porque eu tenho medo que algum olho gordo possa me apegar. Né? Você acabou de chegar aqui, me mandaram essa figura de tudo que diz assim, as palavras, se é verdade que as palavras têm poder. Uma certa pessoa, ela foi falar com um irmão e ela estava comentando que o filho dela era uma bênção, né? Ele era imperativo e tal, tudo, e ela foi repreendida pelo irmão. Falou assim, não fala assim porque a palavra tem poder, não diga assim para o seu filho, né? Tanto que em Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Mas não quer dizer que verdadeiramente a palavra tem poder. Senão nós olharíamos agora sobre as guerras, né? As guerras que está se acontecendo nesse mesmo horário na Palestina, no Oriente Médio, e nós levantamos uma oração de concordância e falamos assim, cessa a guerra. Não tem o porquê, né? Porque tudo está dentro de um propósito de Deus. Né? Numa concordância do Senhor. Então, assim, lógico, o apóstolo Paulo está nos advertindo a sair palavras só de bênção, de vitória dos nossos lábios, como ele diz em Colossenses, para que nós tenhamos uma boa resposta a toda situação que for contraditória, né? Mas não que verdadeiramente uma palavra tem poder. Exato. Agora, outra coisa também, até te interromper, é um assunto muito importante. A palavra tem um poder tão extraordinário que nós vemos aqui no livro de Atos, capítulo 5, quando
Ananias e Safira mentiram o Espírito Santo. Pedro não precisou dizer nada. Simplesmente Pedro só falou assim. No capítulo 5, versículo 3, que diz assim: disse então Pedro a Ananias: por que encheste Satanás do teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo? Pedro só fez essa pergunta, na mesma hora ele caiu. Então o poder da palavra, ele colocou o Espírito Santo, e o poder da palavra já fez a primeira vítima. Em seguida veio a mulher dele, por isso que a palavra tem poder. Mas do Espírito Santo. Do Espírito Santo, do Espírito Santo. Porque Pedro não falou assim: você vai morrer, vai acontecer isso com você, não. Só perguntou: porque mentiste? Não mentiste para o homem, mas pelo Espírito Santo. Por que deixasse Satanás em seu teu coração? Né? Então são essas coisas que a gente tem que tomar cuidado. A nossa boca é um manancial de bênção, mas também é um manancial de maldição. Temos que ter cuidado com tudo isso. Por isso, querido, que olho gordo e inveja são irmãos gêmeos. Mas para o crente em Cristo Jesus, nada disso serve para ele. Porque nós temos visto, né, em outras religiões, a pessoa induzem, né, a tomar banho de pipoca, a tomar banho de arruda, para que venha sair um olho gordo, mal olhado. Mas o que nos dá uma referência de vida, né, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que você não precisa de pipoca, você não precisa de arruda, pular algumas ondas, né? Mas você precisa estar focado em Jesus Cristo, que é o nosso único fiel Salvador, né? Mas temos ainda esses dogmas, esse costume no meio cristão que tem que ser quebrado. Por isso nós temos que usar esse canal, essas pessoas conhecedores da palavra, para nos alertar que muitas vezes nós estamos buscando costumes errôneos, estamos deixando de vivenciar uma fé verdadeira e genuína para nos apegar a costumes do mundo, né? É verdade. É assim, pastor? É verdade, pastor. Quanto a esse assunto aí de não querer contar a bênção antes dela estar preparada, é uma coisa muito interessante. A gente temos visto isso constantemente no meio dos crentes. Os crentes têm que ser mais inteligentes do que o que é. Porque eles servem a um Deus vivo, um Deus de sabedoria, um Deus que dá poder, dá entendimento, dá conhecimento e não sabe dar valor para esse Deus vivo e verdadeiro. Se eu sei que Deus vai me abençoar, a bênção está a caminho, ele diz assim: a minha bênção está na mão, em nome de Jesus. Diabo nenhum vai tirar ela. Profetizando, olho gordo nenhum vai quebrar essa unção que Deus está jogando sobre a minha vida, porque eu tenho consciência de que é Deus que está me dando essa grande vitória. Então eu estou profetizando para que a bênção venha mais rápido na minha vida, em nome de Jesus. Eu já vi gente assim que, misericórdia, que fala que não ora alto porque tem medo de Satanás escutar a oração e trabalhar contra aquilo que a gente está colocando de propósito a Deus. Sim, é complicado. Na verdade, eu quero já me retratar, porque a minha colocação às vezes foi meio equivocada. Não é que a palavra não tem poder de você orar e derrubar, parar as guerras, né? Na verdade, nós temos que ser prudentes e sensatos no que nós estamos dizendo, né? Porque a fé, em Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não vêm, né? Não é que a nossa palavra não tem poder sim, mas em casos e casos. Se eu estou comentando com os meus irmãos da fé e compactuando com eles, mesmo muitas das vezes eu estou me abrindo, me confessando com eles, entristecido sim, que meu filho ativa alguma coisa, não é que eu estou determinando na vida dele, né, que ele vai ser aquilo, que eu estou profetizando. Porque a fé do cristão não é não profetizar, é não acreditar, as pessoas não se veem, mas se acredita com convicção que aquilo vai acontecer. Exatamente. Mas, agora, até assim, a Bíblia já é clara que onisciente, onipresente e onisistente é só Deus, é só Jesus Cristo, né? Então, é o Espírito Santo. Agora, essa irmãzinha que não vai orar alto porque o diabo não vai escutar. É coração e pensamento. Né? É complicado isso. É demais. É doído isso aí. Para aconselhar essa irmã. Escuta, irmã.
Eu creio que assim, a palavra nos dá, né, base. O que Deus tem para você e ponto. O que Deus planejou para sua vida vai se cumprir. Né? E que nem os pastores comentando aqui acerca de, eu não vou comentar minha bênção. Quando eu tive um diagnóstico de morte, um diagnóstico de câncer, tinha pessoas que me chamavam de louca, que Deus não vai te dar o Isaac, que Deus não vai te dar o Isaac. Mas eu profetizei a bênção na minha vida, porque eu tinha certeza que Deus ia me dar o Isaac. Então eu não tinha medo de falar para as pessoas a bênção que Deus ia me dar, o milagre que eu ia viver. E hoje está aqui, para honra e glória do Senhor, o Isaac com 7 anos de idade. Então isso no meio cristão não existe. Né? O que Deus projetou e planejou e sonhou para a sua vida vai se cumprir. Só existe uma maneira, né, pastora, de não se cumprir. É você mesmo. A única pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida é você mesmo. Né? Com a descrença, né? Com as atitudes que não agradam a Deus. Mas o que Deus vai fazer, Ele faz e ponto. Não tem quem possa impedir. Então não existe isso de não vou contar a bênção porque não vai acontecer, não vou orar alto porque Satanás vai ouvir e vai trabalhar para impedir. A palavra diz em Jó 42, que ele fala assim, né? Pensei, Senhor, que tudo podes, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Né? E essa palavra que eu quero deixar para os irmãos, em nome de Jesus. Na verdade, nós temos alguma base, pegando o gancho na missionária, nós temos algumas bases, sim, que o inimigo ele tenta, por algumas artimanhas, artifícios, tentar nos impedir. Né? Nós vemos mesmo no caso de Jó, que aonde os filhos do Senhor subiram a prestar contas e no meio deles veio Satanás, né? Satã, o acusador, né? Que ele migra do nome, né? Acusador, aquele que acusa. Então nós entendemos, mas tudo foi feito quando ele começa a indagar com o próprio Deus, com o Eterno. Ele vem e fala assim: ele é isso porque ele deu tudo para ele. Ele faz isso, ele se acha aí desse jeito, né? O todo, porque o Senhor deu tudo para ele. Mas o Senhor, conhecendo, né, as vontades do coração do homem, do intento do homem, fala assim: toque em tudo, mas não toque na sua vida. Também, aí uma situação totalmente contraditória e oposta, nós vemos que Satanás quis tentar a vida de Pedro, se andar com ele. Mas Jesus, já conhecendo que ele não tinha estrutura para suportar aquilo, você fala: olha, Pedro, olha para mim, querido companheiro, meu discípulo, né? Você não sabe quem você é de verdade, porque se você soubesse, Satanás quis andar, mas eu, conhecendo você, não permiti, porque sabia que a sua estrutura não ia suportar. Então, assim, você pode falar baixo, não falar, o diabo ele vai atentar contra a sua vida sempre. Mas nós temos que ter a confiança que aqueles que estão em Jesus Cristo, né, nenhuma condenação lá. Glória a Deus. Verdade. Nós temos que ter consciência nos Deus que nós servimos. Não é assim, pastor? É assim mesmo. A palavra fala que o poder da vida e da morte está na língua. Quando a palavra fala, profetiza, filho do homem, nós profetizamos sim. Aquilo que nós cremos, nós profetizamos, ainda pegando esse gancho do pastor, a respeito de Jó, que Deus permitiu segundo os seus propósitos. A palavra fala que nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Ele está acima de todas as coisas. Eu volto nesse ponto. E dentro daquilo que nós estávamos falando, a respeito da inveja também, a palavra fala em Provérbios 14:30, que a inveja é a podridão dos ossos. Então, só que vai fazer mal para quem? Para quem está sentindo isso, para quem é o canal disso. Vai fazer mal para a própria pessoa. Mas nas nossas vidas, não. Nas nossas vidas, o Senhor tem o controle. Nas nossas vidas, Ele vai permitir que for nas nossas vidas, o Senhor vai estar à frente, Ele vai guerrear as nossas causas, Ele vai ser o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa proteção, a nossa segurança. Ele será todas as coisas na nossa vida. É verdade. Amém. Glória a Deus. Concluir alguma coisa, presbítero? Vou concluir a respeito de... Voltando no assunto da palavra tem poder, né?
lembra ali de Eliseu, né? Quando aqueles meninos ali começam a zombar dele porque é careca. Sobe grau, sobe careca, Ele né? mata todos eles, né? Cuidado aí você, hein? Eu também tô ficando. Temos entrada, né? Se zombar, Zombou aí do profeta. zombar de mim, cuidado, hein? Aleluia. Eu dei poder à palavra, então. Eu quero que você só falar em tirar mais conclusões em inveja. Para mim, inveja é um pecado, né? E Marcos fala, 21 e 22, 5, 7, 21 e 22. Porque dentro do coração dos homens é o que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adúlteros, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Então tudo isso aqui procede dentro do coração do homem. Então inveja é um pecado, né? Quem é invejoso tem que curar este coração, porque senão Jesus vive, vai para o inferno. Verdade. Isso é a palavra. Né? Concluindo apenas o que já foi feito e falado aqui na Tribuna Santa, né? Eu louvo a Deus por essa tribuna que são pessoas comprometidas com a palavra de Deus, né? Nada sai fora se não for a palavra, mas a Bíblia, como vocês estavam falando mesmo, acerca a inveja, ela não vai afetar no crente que está em Cristo, vai afetar nele mesmo. O salmista Davi, ele diz, né, naquele salmo didático, aquele 32, que diz assim, Salmo 32, versículo, no Salmo não tem versículos, né, números, estrofe 3, que diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Na verdade, assim, qual é o pecado? Qual foi o pecado? Na verdade, quem está pecando? É aquele que sente inveja, que cobiça, né? Que a inveja nada mais do que uma cobiça. Ou não? Não tem alguma outra nomenclatura, né? É uma cobiça. Né? Quando eu invejo alguma coisa, não é o fato de eu querer ter algo igual ou semelhante, não. Eu quero ter o que você tem, eu quero ter posse do que nas suas possessões. Isso é uma cobiça. Então, quando o salmista fala, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Né? Pastor, não só de ter, mas de ser. Sim, do outro. isso é complicado. E ainda pior. Já então, relatando para sua amiga, pode orar alto, pode orar baixo, do jeito que o Espírito falar, né? A tocá-la. Glória a Deus. Então nós vamos estar, eu acho que já foi finalizado né, esse tema sobre o olho gordo pega no crente. Não pega nada. Pega no pé. Não pega não. Deixa eu ler só um versículo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Não pode ficar sem esse Abra a versículo. caixa, Escuta também Jesus. Salmo 73. Se você vier ao culto, você vai conhecer o nosso pastor. Salmo 73. Venha, por favor, venha me conhecer. Eu preciso dar um abraço de você ao vivo. Aleluia. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, pois para com o limpo de coração, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para escorregarem os meus pés, pois eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade do ímpio. Então, quanto a mim, meus pés quase escorregaram, tinha inveja do soberbo de ver a prosperidade do ímpio. Então a gente vê que na realidade, se você não tiver um compromisso, não for comprometido com Deus, você fica a mercê dessa malignidade. Né? A habilitação que Deus te deu é para você andar de glória em glória, de vitória em vitória. Aleluia.